Oi pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os espaços vetoriais, tá? É a segunda parte do curso de Geometria Analítica. No comecinho a gente já falou sobre o que são vetores e você deve ter notado que talvez você tenha visto uma semelhança com o que você já sabe quando a gente considera módulo, direção e sentido, mas talvez você tenha sentido falta de uma coisa que a gente chama de coordenadas e de um sistema de coordenadas, né? A partir de agora, a gente vai tentar definir um conceito chamado espaço vetorial e com ele a gente vai conseguir falar um pouco sobre o que seria o sistema de coordenadas e como que ele está amarrado, como ele amarra os vetores numa forma de representação que facilita o entendimento do ângulo que a gente discutiu, do módulo, de várias outras grandezas, né? Então, é disso que a gente vai falar. Nesse bloco um pouquinho sobre espaços vetoriais. Eu acho que vou separar em 3 vídeos para não ficar tão longo, porque às vezes dá alguns problemas, a gente não sabe o que acontece, então a gente vai deixar nesse caso, né? Então a primeira parte que a gente vai tratar aqui é falar sobre algo que a gente chama de decomposição de um vetor num plano. Então, basicamente, a gente pode, vamos falar primeiro de um plano, né? Depois falar do espaço, né? A gente pode decompor um vetor ao longo de um plano, vamos dizer assim. Para isso, a gente precisa necessariamente de 2 vetores que sejam não complanares, né? Ou seja, que formem um plano. Então eu vou colocar aqui um vetor V1, aqui de exemplo, tá? E um outro vetor V2, ficou meio torto, mas tá aqui, ó. O outro vetor V2 tá aqui. E a ideia é assim: quando eu tenho 2 vetores pertencentes a um plano, qualquer vetor que você queira que também pertence ao plano, ele pode ser escrito, vamos entender assim, ele pode ser escrito em função desses outros vetores, né? Eu vou, não é exatamente em função, a gente vai construir o conceito de combinação linear nessa aula, tá? Mas a ideia é que eu possa escrever um vetor qualquer a partir de 2 vetores, desde que esses 2 vetores estejam no plano, não sejam colineares, então eles formem um plano de fato, e que esse vetor V ele também esteja no plano, né? Então, se eu quiser escrever, eu vou colocar aqui um vetor V como esse daqui, eu posso escrevê-lo em função desses outros 2 vetores que eu tenho. E nessa figura aqui, eu acho que é simples a gente ver como isso funciona. Eu só vou dar uma esticadinha, ó. Será que o V pode ser escrito em função, vou chamar por enquanto em função, tá? De V1 e de V2? Pode, porque veja, ó, se eu estender o V2 até aqui, vamos supor, por um multiplicador, uma constante, vamos chamar assim A1, V1. Estou fazendo ao contrário, tá? Para começar. E depois multiplicar o V1 por um certo multiplicador. Vamos chamar aqui A2, V2, por exemplo, tá? Esse é o A2 que aumentou ou diminuiu de algum jeito, né? Você precisa se convencer nessa parte que qualquer vetor do plano ele pode ser escrito dessa forma. Para falar a verdade, né, independente dos valores de V1 e V2 que você escolha, vai sempre existir A1 e A2 que formem um vetor em função do outro, tá? Então esse é o primeiro conceito. Você consegue verificar isso olhando esse paralelogramo que eu formei, né? Você pode pensar outros, né? Se eu tivesse um vetor para cá e um outro vetor para cá, será que eu consigo formar a partir dele? Vamos pensar por desenho ainda, tá? Será que eu consigo formar esse vetor aqui? Vamos tentar fazer isso? Ó, eu consigo, ó. Se eu pegar... Vamos tentar aqui. Eu vou começar por ele aqui. Eu vou fazer assim, ó. Esse. Até aqui. Vamos puxar ele pra cá. Ó, vou fazer assim, ó. Vou puxar esse aqui, que eu vou chamar de U, pra cá, ó. Só que eu vou aumentar o tamanho dele. Então vamos supor aqui que eu faça 3U, por exemplo. 3U, ele passaria daqui, ó. Ele ia parar lá, ó, por exemplo. Agora, eu pego esse V, vamos chamar ele de V, e vou colocar ele aqui, ó. Aqui está o vetor V, ó. Coloquei coincidindo. Veja só que para esse vetor em vermelho que estava aqui, esse vetor, eu chamei de U, mas vou chamar de V1, sei lá. Esse outro V aqui, ele pode ser escrito como 3U somado com V1. Percebe? Então, olha só, esse vetor ele pode ser obtido como a soma de outros 2, tá? A gente vai dar um nome para isso, a gente chama isso de base, tá? Mas veja que a primeira coisa que você precisa perceber é cada um dos vetores que eu estou marcando aqui, ele é construído a partir dos outros, usando as operações que eu já conheço. Veja que eu faço a soma ou subtração dos vetores e o produto
de vetor por escalar. Vamos ver se isso sempre funciona? Vamos tentar fazer aí, né? Faz alguns desenhinhos e tenta fazer, né? Por exemplo, imagine que eu tenho aqui o vetor... Como que eu chamei ele ali? V1. Imagine que eu tenho o V1 aqui, ó. Imagine que aqui eu tenho o V2, bem igualzinho, né? Será que eu consigo, a partir deles, formar esse vetor aqui, ó? Que seria o vetor V? E eu consigo. Como que eu faria isso, ó? Primeiro, eu trocaria a direção do V2, ó. E multiplicaria por 2. Encontraria menos 2V2, por exemplo. Aí eu estaria um vetor meio que para cá, ó. Como que eu faço para ele parar aqui, será? Eu teria que trocar a direção desse daqui, apontando para cá. Então eu faria o V1 apontando na outra direção, então seria menos V1. Então eu vejo que o menos V1 é o mesmo vetor que está aqui, só que com sentido oposto. E o vetor resultante seria o vetor V, ó. Percebe? Então eu poderia escrever V como menos V1 menos 2V2. Mais uma vez, o que eu quero que você note é que eu posso construir o vetor V em função de dois vetores não colineares, e eles são construídos usando as operações. Quais? Soma e multiplicação por escalar, tá? Então foi o que eu fiz aqui. Esse resultado é generalizado da forma que eu escrevi aqui. Veja só, a decomposição de um vetor ele pode ser escrito nessa expressão. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor nessa direção, nessa definição, falando ainda de mais alguns exemplos, né? Não, vamos já falar sobre isso aqui. Essa expressão que a gente diz, ó, a gente diz que o vetor V, vamos dar nome, eu estou falando sempre função D, mas o nome é diferente. A gente diz que V é combinação linear, tá? Então, essa operação, ó o nome, até estou colocando em vermelho, né? Essa operação, ela, ó, dizemos que V é, deixa eu só escrever tudo, né? É combinação linear de V1 e V2, sempre que V for escrito como combinação linear. Então, quando existir um número, que é A1, que multiplica V1, e existir um outro número, A2, que multiplica V2, e que faz com que o V seja escrito em função, agora a gente chama como combinação linear. Então, se existir números, lembre-se, A1 e A2 são números, se existir números que satisfaçam isso, a gente diz então que isso aqui é uma combinação linear, né? Quando isso acontece, alguns outros nomes, né? Vou colocar número 2 aqui, que agora eu vou começar a usar mais esse nome do que esse intuitivo, né? V1 e V2 a gente chama base. No caso, eu estou tratando do plano, então é a base do plano, do R2 no caso, tá? Uma delas, você vai ver que tem infinitas bases possíveis, né? Essa aqui é uma base do plano. Então a ideia é que você escreva todos os vetores em função ou em combinação linear desses vetores que a gente tá, né? Esse número A1 e A2, eles têm uns nomes bem famosos. A1 e A2 são chamados, em alguns casos, de componentes. Esse nome não é tão comum, né? É mais comum em física, né? Mas em outro, ele é chamado de coordenadas. Você já viu esse nome quando você estava tratando do plano, né? E tenta encontrar um vetor em função de x, y, né? Deve se lembrar disso. Você tem o eixo x, o eixo y, aí você encontrava a coordenada de um vetor. Essas coordenadas, eles são justamente esse A1 e A2 que estão aparecendo aqui, tá? Só que veja que esse A1 e A2, ele é chamado coordenada em relação à base. A gente vai ver no curso que tem um monte de base possível para descrever um espaço vetorial, né? Nesse caso, eu estou colocando em relação a uma base qualquer, V1, V2, que está aqui, tá? Para conveniência, tá? Essa base que a gente acaba colocando aqui, ela tem uma característica, que é o fato que esses vetores, eles são ortogonais. A gente discutiu na aula anterior, a gente não fala perpendicular, justamente porque os vetores são conjuntos, eles são ortogonais, né? E tem uma base que a gente usa muito, que é chamada a base, vou colocar aqui, ortonormal, a gente chama da base, né? Mas a gente diz assim, uma base, eu vou colocar que ela é dois vetores, a gente chama de E1 e E2, né? Em vez de V1 e V2. É ortonormal, que a gente chama. É a base mais fácil de trabalhar, tá? Se os vetores forem ortogonais, ou seja, o ângulo entre eles, quando coincidem, forma 90 graus. Posso usar uma notação assim, ó.
E1. Posso até usar essa aqui, ó. Sem problema nenhum, tá? E, além disso, eles são unitários. Então, essa é a ideia que a gente tem. Se quiser escrever, você pode escrever que o módulo D1 é igual ao módulo D2, que é igual a 1, tá? Então, quando você tem essa característica, eles são chamados bases ortonormais, tá? Não precisa ficar nervoso de tanto nome, porque a gente vai falar tanto desses nomes, combinação linear, base, ortonormal, que aos poucos você vai formando aí na sua cabeça esse conceito que a gente está tentando te passar, tá? O que mais? Vamos pensar aqui, deixa eu ver o que poderia ser. Vamos falar de algumas bases aqui ortonormais que a gente conhece, né? Então, eu vou colocar aqui um eixo para referência, tá? Então, eu vou colocar aqui um eixo, não vou nem dizer que ele é o eixo X, e aqui o eixo Y, mas eu tenho dois eixos, né? Então, eu geralmente coloco o vetor E1 nessa direção, ó, numa direção para cá. E o vetor E2 numa direção para cá, né? Então, você tem esses dois vetores. Eu posso escrever o vetor V como combinação linear desses dois vetores que estão aqui, né? Isso aqui seria o vetor V. Veja que eu encontro V aumentando E1 até aqui, igual você faz lá quando você aprendeu a fazer gráfico, né? E aumentando E2 para cá. Quantas vezes você aumenta E2 aqui? A1 vezes E1 e A2 vezes E2, né? Então, quando você faz, mais uma vez, V é combinação linear, porque eu posso fazer A1 E1 mais A2 E2. Só dá para entender isso se você fez uns exercícios, tentou aquela parte de adição de vetores, senão isso fica difícil de visualizar. Mas esse é o resultado da adição dos vetores. Então, V pode ser escrito como combinação sem problema nenhum, né? Essa é a única base ortogonal que existe? Não, né? Você poderia criar um vetor assim, ó. Esse é o vetor V1, ó. V1 tá aqui. E esse aqui é o vetor V2. Imagine que eles sejam ortogonais, ou seja, formam 90 graus entre si, pelo menos um dos representantes, e eles são vetores unitários. Será que eu consigo escrever V como combinação deles? Consigo, ó. Eu estico o V1 para cá e ponho um múltiplo do V2 para cá. Esse aqui seria A1, outro A1, V1, né? E outro seria A2, V2, né? Então, tanto isso aqui, ó, tanto V1, V2, quanto E1, E2, eles podem ser considerados bases do meu espaço vetorial. Sempre que eu falo base, eu estou dizendo que existe cada um dos vetores do plano pode ser escrito como combinação linear desses vetores que estão aqui, tá? A gente vai entender isso melhor ao longo dos cursos, tá? A base E1 e E2, às vezes, ela é notada assim, ó, como coordenadas 1 e 0, tá? Tem muita coisa para discutir nisso. Eu vou omitir no curso aqui, geralmente eu falo muito sobre isso, pra gente tentar criar esse conceito, mas senão o vídeo vai ficar muito longo e o curso pode ficar um pouco confuso, eu quero ser um pouco mais direto, tá? Então, em alguns livros, você vai encontrar I e J para indicar essas bases, que é a base mais comum, que seria aquela base do plano cartesiano, que forma o eixo X e o eixo Y, né? Então, essa aqui seria a base, e essas são as coordenadas de I e as coordenadas de J, tá? É uma das ideias. Se você escreve assim, veja só, que o vetor V, ele pode ser escrito como combinação, eu vou escrever assim, ó, linear de E1, né, mais um múltiplo de E2. É comum, às vezes, em vez de você escrever, igual eu pus aqui, ó, A1 e A2, às vezes é comum você escrever X e Y. De forma que você fica assim, quando você está tratando com a base, essa base cartesiana, ó. Você fica x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Tô pulando aqui partes, porque a gente está apresentando as coordenadas, tá? Mas, veja que você acaba ficando com essa expressão, de forma que, ó, os vetores, eles podem ser escritos dessa forma que está aqui, tá? Então, xy, ele puxa aquele conceito de coordenada que você já conhece, tá? Mas a gente vai chegar nele de uma outra forma, né? Quando você trata assim, escolhe essa base para representar os vetores. Isso aqui é a tua ordenada, essa aqui é a tua abscissa, né? Como você... Opa! O contrário, né? Essa aqui é a tua abscissa e essa aqui é a tua ordenada. São nomes que você já conhece, para eu te trazer um pouco de reconhecimento com a geometria analítica que você já conhece, talvez lá do ensino médio, né? Mas veja que, então, essa é uma das bases possíveis, não é a única, tá?
Se você for representar essa base, às vezes você coloca assim, né? Então, você coloca aqui o versor, note que é um versor porque ele é unitário I, aqui o versor J representando a base dos vetores. E, como a gente acabou de discutir, qualquer vetor ele pode ser escrito como combinação linear desses, né? Então, aqui seriam os múltiplos. Quantas vezes tem que chegar até aqui? XI. Quantas vezes tem que chegar até aqui? YJ. E esse aqui seria o vetor V. O vetor V seria XI mais YJ. Tá aí, tá? Então, essa é a forma de a gente representá-los, tá? Um exemplo aqui pra gente entender, antes da gente falar de algumas operações, que eu acho que eu vou falar nesse vídeo mesmo. Deixa eu ver se fica muito longo. Fica super longo. Não, vou ter que falar no próximo. Então, vamos ver como que a gente fala disso daqui, ó. Imagine que eu tenha um vetor V, ó. Esse vetor V é 2i menos 3j. Tá aqui. Uma forma da gente representar o V e não ficar carregando todos esses vetores é dizer que ele é o V de coordenadas 2, 3. Então, quando eu estou dizendo as coordenadas, o que eu estou dizendo é o quanto eu multiplico o primeiro versor para ir na direção esquerda-direita, por exemplo, não sei se você aprendeu assim, e quanto você multiplica o cima-baixo, né, o norte-sul, sei lá como que você aprendeu, né? Beleza. O que você precisa perceber aqui também, uma observação, né? Última aqui. Quando eu falo o vetor U e ele tem coordenadas 2, 1, você precisa perceber que ele não é o vetor V de coordenadas 1, 2, né? Isso é diferente, né? Mas são umas coisas que eu talvez nem precise ficar discutindo aqui, porque você falou muito bem sobre isso no passado, né? Aqui você tem o vetor o I e o J, que é a base. Aqui você tem I e J, né? Quando eu falo 2, 1, eu estou dizendo 2 vezes I mais 1J. Então é esse vetor que está aqui, ó. Em compensação, quando eu tenho 1, 2, 1i, 2j. Quando eu somo, eu tenho esse vetor v, que evidentemente não é o mesmo, tá? Então muda-se a ordem aqui, porque você já está percebendo o que isso significa, tá? Vamos falar no próximo vídeo um pouco sobre igualdade de operações, que são operações que a gente já fez. Mas o interessante aqui é que o sistema de coordenadas, ele facilita os cálculos. Porque, veja, até o momento, eu teria que, para fazer a adição de vetores, eu tenho que fazer um desenho. Lembre-se que eu tenho que colocar o final de um vetor com o começo do outro. Para fazer a multiplicação, eu tenho que fazer um desenho e assim por diante. Mas isso não é matematicamente viável, do ponto de vista de transformar isso num algoritmo. Então, é isso que eu vou fazer agora, tá? A gente vai discutir um pouco esse conceito a partir do próximo vídeo, tá?